E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora do embaraço, tá na hora da desculpa, tá na hora de um monte de coisa. Porque, olha só, vocês lembram que eu havia gravado uma matéria ontem falando sobre o erro de Tóquio? Pois é, soltaram outra matéria. Eu não sei se pegou mal, tá? A desculpa de Tóquio, a Tóquio soltou aquela desculpa que pegou mal porque era uma desculpa totalmente sem pé, sem cabeça. Aí soltaram uma outra desculpa agora, tá? Só que eles tentaram corrigir, a meu modo de vista, né? Piorou e eles expuseram, né? Como é que se diz assim? Eles colocaram mais problemas do que havia necessidade. Então esse erro que eles colocaram, que eles expuseram agora, o que aconteceu? Em vez de ser apenas 6 meses, são mais meses, são desde fevereiro, tá? Que vem acontecendo esses erros, de acordo com a matéria. Então, em vez de melhorar a situação, piorou, tá? Olha só, preste até atenção nisso aqui. Deixa eu só aumentar aqui o volumezinho. Olha só. 今年4月2日から今月2日までの半年間に発表してきた感染者数について昨夜大規模な訂正を行いました。新たに追加されたのは4512人、削除されたのは447人で、追加と削除の結果、これまでの発表より4065人増えました。Para você ver que não é balela, tá? Mas vamos à matéria aqui. O governo metropolitano de Tóquio fez uma correção em larga escala do anúncio até agora, dizendo que houve um erro no trabalho de registro no número de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Tóquio, e o número aumentou em mais de 4 mil em meio ano. A capital disse, mesmo na maioria dos meses, o número de pessoas aumentou em cerca de 3% todos os meses, no caso. E isso não influenciou na decisão política das medidas do corona. Sim, já dá para você sacar que a história não é bem por aí, né? 4.512 pessoas foram adicionadas recentemente e 447 removidas, um aumento de 4.065 em relação aos anúncios anteriores, como resultado das adições e remoções. Se eles tivessem feito igual Mi, aceitado o erro, pedido desculpa e ficasse por isso aí, tudo bem, mas eles tentaram melhorar o negócio, a coisa piorou. Eu vou chegar lá. Só que aquela velha história. Então, os números que o governo japonês estava soltando de número de infectados e número de mortes diárias aqui no Japão, porque o governo japonês ele solta relatórios diários, tá? De acordo com as infecções em todos os estados do Japão. Sinal que o governo japonês mentiu. Os números estão errados do governo japonês. Eu só vou levantar um ponto, tá? Eles estão falando que está diminuindo as infecções aqui no Japão, está diminuindo as infecções, só que no estado que eu moro, eles não estão dando muita atenção porque os números são baixos, tá? Mas na região de Tokai aqui, em Mie-ken, subiu 1% o número dos leitos usados para coronavírus, sinal que está subindo. Aonde eu moro, Gifu, no início da semana era 5 infectados, 4 infectados. Agora já tem 2 dias, 13 infectados, 14 infectados. O número de infectados está subindo de forma lenta e silenciosa. Na hora que eles perceberem, o caldo já entornou de novo. Aí vão falar que é por causa do frio, que está todo mundo em ambiente fechado, tá? Só que com essa liberação que eles fizeram, não tem como essa coisa não subir, a não ser que o coronavírus não exista. Por quê? Com essa liberação toda que eles fizeram, tá todo mundo na rua. Os jornais japoneses estão soltando para tudo quanto é lado. O aumento das pessoas, a superlotação das pessoas na rua à noite. Isso, o que vai acontecer? Já dá para você sacar, né? O maior aumento foi em agosto, com 3.587 pessoas. E a capital disse, o aumento é de cerca de 3% do número total de agosto. Embora não se diga que haja impacto
não influencia na decisão política das medidas do coronavírus. Aí eu faço a pergunta, se não influencia, por que estava soltando números errados? Sabendo que Osaka também estava pau a pau ali, né, com o número de infectados. Porque é época de eleição? Ou alguma outra coisa assim? Ou por causa das Olimpíadas, para tentar minimizar o dano em Tóquio? Porque aquela época foi época de Olimpíadas, e aí? Né? Então você vê que muita coisa aconteceu nesse meio. A prefeitura explica que a causa foi um erro, mudou. Tá? Vocês lembram que antes havia relatado do botão ali de confirmação e etc. Agora mudou, tá? Mudou-se a desculpa. Presta bem atenção. A prefeitura explica que a causa foi um erro no processo de cadastramento quando o posto de saúde comunicou à prefeitura. A cidade cometeu um erro semelhante e o corrigiu em fevereiro. Então você vê que esses problemas já vêm acontecendo desde fevereiro, como eu havia relatado no princípio da matéria. Então você vê que não é de hoje que eles já estão fazendo isso, ó. E o corrigiu em fevereiro, dizendo, né, eu deveria ter confirmado, né, fazer, mesmo se eu tivesse ocupado, né, no caso assim, a pessoa. Por isso que eu falo, geralmente quem trabalha com números tem que passar por esses números, tem que passar por revisão. Não é assim, pegou os números e papum. E tem que haver a revisão. Geralmente quem trabalha com números, ou compra, venda ou demonstrativo, palestras, ela tem que passar por uma revisão. Porque se pegar erro, e aí? Isso, como é que se fala assim? Compromete todo um planejamento de trabalho e dependendo da firma, ela pode ter prejuízo com isso, com esses erros. Por quê? Ela pode acabar comprando menos do que precisava e nisso ela tem que depois comprar mais com preço mais alto, além que atrasa todo o processo de produção no caso de empresas, tá? Então existe uma série de normativas, de boas práticas, para quem trabalha com administração sabe do que eu estou falando nesse ponto. Então precisa haver a revisão e nisso eles não fizeram. Mas continuando aqui, o período corrigido inclui a quarta e a quinta onda, mas a cidade disse: como o centro de saúde conseguiu captar as informações de todas as pessoas infectadas, não houve efeito nos ajustes de internação e nas observações de saúde dos cuidadores familiares. Mentira. Mentira, porque na outra matéria estava falando que houve mudança sim nessa parte de cuidadores domiciliares. O que isso quer dizer? Quando fala cuidadores domiciliares, são as pessoas que ficaram internadas em casa. Que eles falavam que não tinha leito, que essas pessoas tinham que ficar em casa, que só podiam ser internadas quando ficasse de estado moderado para grave, assim por diante. Então, houve-se essa mudança. Aí você vê que agora eles falam que não. Então você vê que tem muita coisa aí errada nesse meio. Por isso que eu falo, eles tentaram mudar. A NTK tentou passar um pano, trazer a matéria. Você vê que gravaram até matéria para televisão, tá? Saiu até no jornal. Mas você vê que em vez de tentar melhorar, piorou, né, a situação deles. Além disso, a cidade sabia que havia um erro no número de infectados no final do mês passado, mas explicou que demorou demais para ser investigado. Então você vê que eles sabiam do erro, e o erro já vem acontecendo desde fevereiro, tá? Eles dizem que corrigiu, mas não sei não, tá? Porque você vê que pega o período da quarta e quinta onda. Quarta onda foi o quê? Começo do ano, época de fevereiro, tá? Janeiro, fevereiro, março ali que deu ali. Aquilo ali foi a quarta onda. Então já dá para você sacar que tem muita coisa errada aqui em relação ao coronavírus aqui no Japão, que eles tentam encobrir, só que ou alguém deu com a língua nos dentes ali para poder vir esse tipo de matéria a público. Soltaram uma desculpa esdrúxula do botão de confirmação na primeira vez. Agora tentaram
melhoraram a desculpa, só que piorou. Piorou por causa que acabou se mostrando que desde fevereiro o pau tá comendo. Como é que fala assim? Os erros estão acontecendo. Porque não fazia lógica, tá? Eu só vou levantar um ponto. Não fazia lógica eles culparem o programa, no caso do botão lá, que eles haviam falado, porque esse mesmo programa, ele é usado pro país inteiro. E aí? Então, se o botão tivesse errado, tivesse com problema, algo parecido em algum lugar, ele teria que estar em todo o Japão. Então o número de todo o Japão estaria errado. Então é aquela velha história. Tentaram corrigir falando que foi erro humano agora. Erro de inserção, que a pessoa que estava lá digitando errou na hora de colocar os dados dentro do programa. E nisso vão procurar um bode expiatório. Tá? Só que nessa brincadeira toda você já sabe o que aconteceu. Então nessa brincadeira, como Mia-Ken já mostrou, Tóquio já mostrou, outros lugares podem aparecer também, se eles tiverem coragem, tá? Porque dependendo, se ficar caladinho, ó, vai passar batido. Como Tóquio poderia ter deixado passar batido, mas como essa desculpa pegou mal para Dedéu, né, a desculpa passada pegou mal, porque falou do programa e etc. Aí, tipo assim, praticamente ia levantar aquela suspeita do Japão inteiro. Então tem horas que fala assim, não, vamos tentar corrigir e falar que é erro humano. Basicamente. Tá? Da mesma forma que às vezes cai um avião e fala assim, é culpa do piloto. Só que na hora que vai procurar a caixa preta, ninguém acha a caixa preta. Vocês entendem o negócio? Então tem muita coisa assim que é realmente complicada, tá? E a caixa preta geralmente é para ser um dispositivo quase indestrutível, por causa da blindagem dela e etc, por causa das informações que fica ali, né, para poder mostrar o que aconteceu realmente com o avião ali. Então fica tudo registrado ali dentro daquela caixa preta. E a mesma coisa assim se passa pro lado de cá, né? Só que tem pessoas que ainda não sei se ameaçam ou cutucam ali e a coisa acaba saindo para a público. Mas de qualquer maneira você vê que houve uma desculpa e agora houve outra, tá? Quanto mais eles tentam corrigir, mais piora. Então já deu para você sacar que os números do coronavírus no Japão, né, do governo federal japonês, estão totalmente errados, porque Mia-Ken soltou o número errado já comprometeu os números do governo federal japonês. Tóquio soltou o número errado, então já comprometeu o número do governo federal japonês também. Então nisso já dá para você sacar que os números do Japão para o coronavírus estão errados. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.